Aleluia. Eu já louvo a Deus por sua vida. Iremos ouvir a nossa última mensagem desta manhã. Peço a todos aqueles que fiquem atentos, escute atentamente aquilo que o Senhor quer falar conosco agora nessa segunda mensagem. Amém? O mesmo capítulo, irmãos e amigos de Daniel, da qual fizemos a leitura logo no início do programa Louvor e Palavra. Irei ler aqui o início. Eu li a parte 19, quando Daniel foi ali livre, saiu ileso da cova dos leões. Iremos fazer uma leitura no início, a partir do primeiro versículo, irmãos, de Daniel capítulo 6, aleluia, onde o Senhor deu a ele muito livramento, aleluia, bendito seja, aleluia. Então vamos ouvir, vamos fazer essa leitura em nome de Jesus, aleluia, de Daniel capítulo 6, e eu creio que o Senhor tem uma palavra ainda para ti, sempre tem. A palavra do Senhor é inerrante, aleluia. Daniel, irmãos, um livro histórico aqui, profético. Daniel capítulo 6, e o versículo 1 vai dizer assim a palavra do Senhor. Então pareceu bem a Dario nomear 120 satrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiados dos satrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguia encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuravam entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Versículo 6: e assim aqueles supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se está de acordo, emite um decreto, e assim o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme as leis
dos médios e persa. Aleluia. Não se pode revogar jamais. Versículo 9. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Versículo 10, irmãos, para encerrarmos aqui a leitura. Versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para o seu quarto, no andar, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhavam-se, rogou e deu graça diante do seu Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia nesta manhã tematizar a mensagem, dizer que Deus faz o impossível ser possível. Repetindo, para a gente decorar o tema, e creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a tua vida. Deus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. Então Deus, Ele é especialista em fazer o impossível ser possível. Então o tema é: Deus faz o impossível ser possível. Amém? Meus amados irmãos em Cristo, aproximadamente no ano 604, profetizado por Isaías 100 anos antes, que havia um rei que vinha, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ia levar o povo de Israel em cativo. E a profecia de Daniel, conforme Deus tinha colocado no coração dele, a profecia, de Isaías, 100 anos antes. E aconteceu aquilo que Isaías profetizava, ou profetizara. Chegou Nabucodonosor e levou muitos cativos. Muitos foram mortos. Muitos soldados morreram. Muitas mulheres ficaram sem os seus maridos. Muitas mães perderam seus filhos. E isto se dado, irmãos, ao pecado que Israel estava cometendo. E houve muita advertência, houve muitos pedidos. Deus usava os profetas para que Israel deixassem o pecado de lado, deixassem a idolatria de lado. E aí Nabucodonosor, com seu pai Nabucodonosor, conforme a história nos conta os estudiosos, adentrou Israel e levou muitos, e ficaram ali, irmãos, durante 70 anos de cativeiro, profeticamente falando. E está escrito na palavra do Senhor. Daniel foi um que se destacou no meio daqueles escravos que chegaram na Babilônia. E Nabucodonosor, por sua vez, inteligente que era, a história chega a contar que ele nunca perdera uma guerra ou uma batalha. A idade que Daniel, juntamente com seu povo, chegaram ali no Egito, chegaram ali na Babilônia, em torno de 16 a 18 anos de idade, e ainda era jovem. E isso era estratégico do rei, levar os jovens, porque os jovens, eles têm mais facilidade de convencê-los a tornar-se um babilônico, ou fazer aquilo que Babilônia fazia, que era justamente a idolatria, a feitiçaria. Era notório aquele país, aleluia. E é mais fácil dominar os jovens, e levaram muitos jovens. Entre eles, os mais notáveis foram Daniel,
e aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porém, nesta manhã, neste momento, iremos falar de Daniel. Meus amados irmãos, pela misericórdia do Senhor, Daniel era um homem já de idade, nesse período aqui, a partir do capítulo 6. Quem sabe os seus 84 anos de idade, já era um senhor maduro, mas a presença de Deus era notória na vida de Daniel. E o rei, irmãos, o rei Dario, o rei dos Médios Persas, ele tinha um projeto. O projeto era levantar 120 províncias. E dessas 120 províncias, 3 líderes para governar, para liderar as 120 províncias, para que ele não tivesse prejuízo ou dano algum. E ele viu que Daniel, entre os 3, Daniel era o mais notáveis. Daniel, ele era diferente. E alguns chegam a dizer, e por dica de passagem, que Dario era muito amigo de Daniel. Os dois se davam muito bem. Mas o próprio Dario, o rei, dava testemunho de Daniel, porque o conhecia. E achou nele uma pessoa extraordinária. Aleluia. Achou nele, aleluia, coisas que os outros 2 não tinham. Daniel, ele era notável. Daniel, ele era inteligente. Mas os irmãos há de convir comigo que Daniel, ele tinha esses requisitos, porque ele tinha costume de orar, e ele tinha intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, Daniel, aleluia, buscava a sabedoria divina. Daniel era cheio da presença do Espírito Santo em sua vida, e por isso ele se destacava no meio dos seus amigos, do meio da liderança. E ali o rei dava testemunho de Daniel. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 3, que o mesmo Daniel foi tão notável. Capítulo 3, ele foi tão notável entre seus colegas de liderança, e em suas qualidades extraordinárias, que o imperador, ele planejava nomear Daniel como governador geral de toda Babilônia, de todas as províncias, por ser um homem confiável, e o Espírito do Deus vivo, como diz aqui a Escritura, era na vida de Daniel. Por conta dele ter a presença de Deus em sua vida, e isso também leva também para o dia de hoje, por nós ser cheio do Espírito, e a presença de Deus é notória em nossas vidas, que somos vítimas de calúnias, somos vítimas de perseguições e planos para nos derrubar. Na vida de Daniel não era diferente. Não era qualquer pessoa que estava com inveja tão extrema ao ponto de querer matá-lo. Mas ele não poderia matar alguém tão notável, tão simples de matar. Não poderia matar alguém que tinha, aleluia, uma inteligência extraordinária. Tinha que ver um plano, um projeto. E aí a própria liderança de Dario, os governadores, os prefeitos, os satrapas, os amigos, entre aspas, de Daniel, decidiram investigá-lo. Decidiram investigá-lo para ver se encontrava nele algum erro, alguma coisa desonesta, mas nada que pudesse denunciá-lo. Nada encontrou em Daniel, nada grave, nada. Ele era um homem simples, mas era um homem honesto, era um homem fiel, e era um homem cheio da unção, era um homem cheio do Espírito Santo, e a presença de Deus era notória na vida de Daniel. E por conta dessas coisas, por conta dele ser tão notável,
por conta dele ser tão inteligente, cheio da presença de Deus, é que foi este o motivo de tanta inveja, ao ponto de planejar, arquitetar um plano para destruir a vida de Daniel. Porém, nada encontrara em Daniel que pudesse levar para o rei, e ali, irmãos e amigos, Daniel ser punido. Mas os homens maus, eles sabem planejar o mal, porque a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, eles são muito organizados. Então, alguns deles da liderança convenceu os governadores, convenceu os prefeitos, convenceu os satrapas de arquitetar, aleluia, um plano. E o plano era fazer com que o rei fizesse um edital, um edito. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer oração alguma. 30 dias, ninguém poderia ficar de joelho ou fazer uma oração a outro Deus, nenhum outro, a não ser o rei somente, durante 30 dias. E eles, juntamente, os satrapas, a liderança, toda a liderança de Dario, se juntou para ir falar com o rei, e ali convenceu o rei a fazer esse edito, este edital, para poder achar uma culpa em Daniel, porque eles procuraram tudo para achar em Daniel e não tiveram nenhuma, não tiveram nenhum êxito sobre a vida de Daniel. Mas eles são inteligentes, eles sabem arquitetar. Então ele, colocando esse edito que ninguém poderia adorar outro Deus, e ele sabia que Daniel orava 3 vezes por dia, aleluia, no terraço da sua casa, no altar de cima, no andar de cima. E ele abria a janela para Jerusalém, e ele orava de manhã, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia. Daniel dobrava seu joelho e ele fazia as suas orações. E os amigos de Daniel sabiam disto. Então este era o argumento, este era o edito para fazer com que Daniel fosse parado, para poder Daniel fosse jogado. E o edito era que aqueles que se curvassem, aquele que fizesse alguma oração a qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E por dica de passagem, irmãos, não era qualquer leão, leões, não senhor, mas eram leões selvagens, aleluia, tão forte e poderoso, que eles traçalhavam o ser humano como se fosse um papel, algo bem frágil, tão forte e poderoso que eram esses leões. Mas escute, irmãos e amados, que nessa manhã nos escuta, que o Senhor, Ele tem projeto na tua vida. E quando o Senhor tem projeto na vida do homem, aleluia, surgem muitos inimigos para te parar. Quando o Senhor tem projeto na tua vida, e quando você busca mais o Senhor, e quando a presença de Deus é notória na tua vida, tu está bem sucedido, aleluia, o teu ministério é abençoado, a tua casa tem paz, tu tem uma bela de uma esposa maravilhosa, que cuida muito bem de ti, tu tem um esposo maravilhoso, que cuida muito bem de ti, Deus te deu dons, o dom da palavra, Deus te deu muitos talentos, e a tua voz é belíssima, tu canta, aleluia. Quem sabe tu tem uma bela de uma empresa que o Senhor te deu, e isso, sobre isto, causa inveja na vida, não é de qualquer pessoa, mas na vida daquele que são mais próximos de ti. Escute, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem algo na vida daquela pessoa, ela é notável aonde ela chega, aleluia. Aonde ela chega tem a presença, aonde ela chega, aleluia, o Senhor está com ele. E quando ele chega tem cura, tem milagre, tem libertação, são bênçãos. É uma pessoa notável, mas também é uma pessoa cheia da graça, cheia da unção. E isso causa inveja. E não causa inveja a qualquer pessoa, causa inveja justamente aos amigos. Lógico, não são todos amigos, mas alguns que se diz ser amigo e pretende de uma forma ou outra
parar você, deseja a sua morte, aleluia. E isto está no dia de hoje, irmãos. Hoje é notório, aleluia. Quantos de nós, irmãos, às vezes somos vítimas de calúnias? Quantos de nós, irmãos, somos vítimas de mentiras, aleluia, e planos maléficos para nos parar, para nos tirar da presença do Senhor? Era assim que eles queriam fazer com Daniel. Porém, Daniel, aleluia, em todo aquilo que ele viu, Daniel, irmãos, quando ele viu o edito, aliás, quando ele leu o edito, quando ele leu o edital, ele poderia ficar triste, ele poderia até nem orar mais, ele poderia até não querer orar mais, porque o edito dizia que se prostrasse e fizesse oração a qualquer outro Deus, a não ser a Dario, seria jogado na cova dos leões. Porém, Daniel não só era notável, Daniel ele tinha graça, Daniel ele tinha unção, Daniel ele tinha presença, Daniel era inteligente, Daniel ele era honesto, Daniel ele tinha convicção, Daniel confiava em Deus, Daniel esperava em Deus, Daniel descansava em Deus, e ele não abria mão da presença de Deus sobre a sua vida. Quando ele ouviu falar, quando ele leu o edital do rei, e era amigo do rei, Daniel, ele fez como os homens de Deus fazem, ele vai orar. É assim que faz o homem de Deus. Quando surgem as dificuldades, irmãos, quando surgem os problemas em nossas vidas, aleluia, quando vêm as provações, o único meio de nós vencermos é através da oração. A gente vai naquele lugar secreto que a gente tem. Todo homem tem um lugar secreto na sua casa, aquele cantinho, quem sabe é seu escritório, quem sabe aquele quartinho, aleluia, aquele cantinho onde você bota aquele colchão ali, né? E você vai ali, e você dobra o joelho, e você conversa com Deus, porque ele entende, aleluia, que ele serve a um Deus poderoso, que ele serve a um Deus que faz o impossível ser possível. Todo homem de Deus, quando surgem essas coisas, ele ora mais, ele até agradece os caluniadores, ele até agradece os mentirosos, ele até agradece aqueles que desejam o seu mal. Por quê? Porque quando isso acontece, ele ora mais. Se ele orava 1 hora, ele ora 2, aleluia. Se orava meia hora, ele passa a orar 1 hora mais, meia hora mais, ou 1 hora. Aliás, ele se alegra por essas coisas acontecer, porque ele busca mais do Senhor. O único meio de provar que somos inabalável, como fala o nosso pastor, é quando vem os abalos, quando vem as provações, quando vem as calúnias, as perseguições. E aí o homem de Deus, ele decide que ele não é bobo, ele é inteligente, ele é sábio. Ele vai o que, irmãos? Ele vai orar mais. E Daniel continuou o mesmo Daniel, mesmo sabendo do edital, mesmo sabendo que não podia, embora, irmão, escute, Daniel estava em um lugar estranho, não era a sua terra. Daniel estava ali, e no início, quando ele adentrara a Babilônia, ele era um escravo, não era a terra natal dele, não senhor. Mas não importa o lugar que esteja, irmãos, aleluia. Se você está no Brasil ou em outro país, no exterior, aleluia. Se você está em casa ou no seu trabalho, se você está na escola, na rua, não importa, aleluia. Você é o mesmo. A presença de Deus está contigo para onde você for. É você não temer diante das dificuldades. E quando eu falo temer, irmãos, não significa que a gente não tem medo, claro. A gente se assusta, mas a gente lembra que há um Deus poderoso, que há um Deus que supre necessidade, que há um Deus que dá livramento, que há um Deus que cura, que há um Deus que salva, aleluia. O mais importante é que Jesus está no barco com você.
ou esteja no barco. Lembrando a igreja do Senhor Jesus, aos amados irmãos, escute. A presença de Jesus no barco, a presença de Jesus na tua vida, a presença de Jesus na tua casa, não significa ausência de calúnias, não significa ausência de doença, ausência de perseguições, ausência de crise financeira, nada disso. Não. A diferença é que o barco não afunda. É esta a diferença. Jesus no barco, a tempestade surgiu. Mesmo Jesus no barco, irmãos, vem as tempestades. Aleluia. O vento é forte, o mar se levanta para afundar o barco, mas o segredo é que ele está no barco. E se ele estiver no barco, ele não afunda. Se tu crê nessa palavra, escreve aqui: eu creio nesta palavra. Daniel entendeu, Daniel sabia. E quanto mais apertava a vida de Daniel, ele orava. E quando saiu o edital, meus irmãos e amigos, glória seja dada o nome do Senhor. Os seus amigos foram lá para trazer a prova para o rei. Ninguém poderia adorar ou fazer oração a nenhum Deus, a não ser a Dario. E eles foram lá. Alguns deles foram lá, e muitas testemunhas viram Daniel de joelho, orando a Deus. Não mexa quem ora. Não mexa com homem que gosta de orar. Não mexa com homem que é cheio de Deus. Não mexa com homem. Quando eu falo homem, eu falo no sentido humano. Homem e mulheres. Não mexa com alguém que tem intimidade com Deus. Fique no seu cantinho. Deixe ele em paz. É o conselho que eu dou, amigo. Não mexa com o homem de Deus. Aleluia. Se você não entende, fica caladinho, fica quietinho. Mas esses homens achavam que podia. Achavam que poderia trazer desgraça à vida de Daniel. E ele queria de uma forma ou outra destruir a vida de Daniel. E viram Daniel de joelho, levaram para o rei. E o rei, quando soube que era Daniel, o rei ficou muito triste, porque ele sabia que Daniel era um homem extraordinário. Daniel, ele sabia que ele era notável, era um homem íntegro. O rei conhecia Daniel, o próprio rei dava testemunho de Daniel. Mas como a lei dos Medo-Persas foi selado com o anel, e não somente do rei, mas com a liderança do rei, aleluia, o edito tinha que ser cumprido. Porém, irmãos, pegaram Daniel e levaram para a cova dos leões. No versículo 11 vai dizer o seguinte: então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram que Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. Eu acho que ele ouviu a oração de Daniel: Senhor, livra-me do homem mau, livra do inimigo, livra do caluniador. Aleluia. Versículo 12: e mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real, e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real, ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? E ao rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogado. É assim. Olha, pense num amigo de Daniel, pense num amigo, fazendo de tudo para tirar ele do caminho da liderança. E qual é o motivo, irmãos? Inveja.
que ele tinha de Daniel. Ele era muito grande. Os invejosos, irmãos, é terrível. Ele nem faz e nem deixa ninguém fazer. Está lá a obra parada. Aí chega alguém e começa a fazer a obra. Aí o infeliz acha de atrapalhar. Ele nem faz. É Sambalate e Tobias. Ele não construiu o muro. Estava lá o muro destruído. Jerusalém estava sem as portas. Aí chegou Neemias para construir o muro e trazer prosperidade e segurança a Israel. Aí Tobias e Sambalate foram fazer o que, irmão? Atrapalhar. É assim. Eles não fazem, mas não deixam ninguém fazer. É assim o invejoso. O invejoso não quer comprar um carro igual ao seu. Ele quer o seu carro, só para destruir seu carro. Aleluia. Pense, um pensamento péssimo e mau é a vida de uma pessoa invejosa. Pense os amigos de Daniel. Foi levando de bandeja a vida de Daniel. De bandeja ao rei. Meu Deus. Aleluia. Versículo 13. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados, repara, de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. E ele dá testemunho de Daniel também, mesmo sem querer. Ele está dizendo: Daniel é um homem de Deus. Daniel não adora outro Deus. Daniel só adora o Deus dele, meu rei. Esse Daniel não se curva diante de nada, a não ser do Deus dele. Versículo 14. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrar. Lógico, o rei sabia que tudo aquilo era mentira. O rei sabia que tudo aquilo era mentira sobre a vida de Daniel. Mas a lei foi feita, não poderia ser revogada. Foi assinado com um anel real, selo real. E Dario conhecia Daniel, mas não podia fazer nada. Aleluia. Escuta. Deus às vezes vê, olha ali de cima. Ele vê que levantou sobre ti os caluniadores. Deus sabe, claro. Os invejosos levantaram para te destruir. Ele sabe. O inimigo se levantou para derrubar, para destruir, para te parar. Deus sabe. E ele fica só olhando. Aleluia. Parece que nada está sendo resolvido. Parece que os caluniadores prosperam. Parece que prospera. Parece que os mentirosos prosperam, porque atrapalhou a vida daquele homem, daquela mulher. Mas escute, Deus está vendo. Aleluia. E no momento certo Deus age, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O rei viu, não disse nada, não pôde livrar Daniel. Aleluia. Mas o rei sabia que Daniel servia a um Deus que dava livramento, um Deus vivo. Aleluia. O próprio rei Dario vai testemunhar. Meu Deus. Versículo 16. Então o rei deu ordem, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel. Aleluia. O rei trouxe ânimo a Daniel. O rei encorajou Daniel. Aleluia. Sempre tem alguém que nos encoraja, irmãos. Sempre tem alguém no momento mais difíceis que chega para a gente e diz: ei, continua aí. Não arreda teu pé. Não sai do lugar aonde tu está. É aí que Deus vai te exaltar. Sempre tem alguém que tem uma palavra de encorajamento. Oh glória. Deus levanta sempre alguém para nos encorajar. Escute. Dizendo: que o teu Deus, a quem serves,
todos os dias haverá de te livrar. Eu vou dizer, como profeta do Senhor nesta manhã, o Deus que você serve, amigos, o Deus que você serve, o Deus que te curou, que te libertou, o Deus que enviou o seu Filho Jesus, Ele vai te livrar do lastro do passarinheiro, da peste perniciosa que voa ao meu dia, da mortandade. Esse Deus que nós servimos, Ele há e entrar com providência e te dar livramento. Eu profetizo em nome de Jesus, como profeta agora, em nome de Jesus, eu profetizo que esse Deus, o Deus de Daniel, é o nosso Deus também. Ele há de te livrar. E eu estou te encorajando. Não sai da presença. Não muda de atitude. Aleluia. Não precisa sair do lugar. Fica aí. Ei, que Deus irá te exaltar. Aleluia. Escute. E em seguida, versículo 17. Estou encerrando. E em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel de selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Escute. Deus falou para meu coração agora. Escute. Deus não vai te livrar da calúnia. Vai não, Senhor. As calúnias vão existir sempre. Deus não vai te livrar da inveja, os invejosos, porque sempre tem pessoas invejosas. Mas Deus vai te dar vitória sobre eles. Vai te dar vitória sobre as calúnias. Eles vão ver que você não fez nada. Eles vão saber que realmente Deus está contigo. Aleluia. Que Deus é na tua vida. E essas coisas acontecem para ter mais certeza de quem você é. Aleluia! As calúnias, as perseguições, escute, só vai revelar mais ainda que Deus é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha, as calúnias, as dificuldades, as provações, as mentiras, só vai revelar que Deus é contigo, que Ele é um Deus de livramento, que Deus faz o impossível ser possível. Se tu crê, fala aqui no chat, que assim: eu creio, meu irmão, eu creio. Estou encerrando. Meu Deus, que palavra forte. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido da sua presença quaisquer instrumentos musicais. E o rei não conseguiu conciliar sono durante toda aquela noite. Amém? Meus irmãos, meus amados, essa é uma palavra fiel e verdadeira. A Bíblia não é conto de fadas. Deus não é mágico, não, Senhor. Mas Ele é poderoso. Deus é nosso Deus, é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que cria, um Deus que fala, um Deus que cheira. Ele é o único, não tem outro além dele. Ele é muito antes da fundação do mundo. Jamais vai existir um Deus como nosso Deus. Nunca existiu
e jamais vai existir. Não tem espaço para outro. Ele é tremendo, é maravilhoso. Quando ele fala, a terra estremece. Pode alguém lhe jogar na cova. Pode alguém lhe colocar para baixo. Pode alguém te colocar em um lugar desagradável. Porque a cova dos leões eu poderia fazer uma conjectura. Dizer que são provas terríveis que surgem em nossas vidas. É uma doença que a gente não sabia que tinha, ou apareceu. Os irmãos há de convir comigo que quando a gente vai fazer aquele check-up, e quando chegam os exames, e ele fez uma geral, e ele vai perceber que ele não tinha nada, ele vai levar para o seu médico, e ele vai dizer para ele: olha, você não tem nada, você está gozando em plena saúde. Mas tem tempo, irmãos. Deus, quando Ele quer agir na tua vida, embora que isso não é o centro da vontade de Deus, mas às vezes permite coisas para você orar mais, buscar mais. Aí você vai fazer aqueles exames de rotina, check-up. E quando você vai ver o resultado daquilo que você fez, exames, e vai constatar que você tem uma enfermidade gravíssima. Me diga se o chão nos aparece. Me diga se a tristeza profunda não entra na tua vida. E aí você descobre que tem diabetes. Aí você descobre que tem um problema no coração. Aí você descobre que tem um desvio na coluna. Pense uma notícia ruim. Aleluia. Mas isso não pode te abalar, não, senhor. Isso só motiva você a orar mais. Só motiva você a buscar mais. Ou seja, você está na cova dos leões. Aleluia. Os leões estão lá. Deus não tirou o leão de lá, não. O leão ficou na cova. Escute, Deus não matou o leão ficou lá. Os leões ficou lá. E onde estava Daniel? Escondido? Não, Daniel estava lá no meio dos leões, do mesmo jeito. Você entendeu? Deus às vezes permite coisas. É porque Ele quer ter uma experiência contigo. É porque Ele está despertando em você. É que Ele está motivando você a orar mais, buscar mais. E isso não pode tirar o seu relacionamento com Deus. Isso não pode, de forma nenhuma. Aí sim é mais motivo de você buscar mais. É na cova dos leões que Deus manifesta o seu poder. Ele dá ordem aos anjos. Aleluia. E diz a Bíblia que os anjos fecharam a boca dos leões. Leões selvagens, Kennedy. Terríveis leões. O rei passou a noite em claro. Sabia que Daniel era um homem santo e que Deus vivo estava na vida dele. Ao amanhecer ele foi lá. Aleluia. E ele clamou, né? Aproximou-se da entrada, chamou o nome de Daniel com muita tristeza. E Daniel ouviu a voz do rei e disse: aleluia, meu Deus. Olha a palavra de Daniel: o meu Deus enviou o anjo e me livrou e fechou a boca dos leões. O rei ficou muito alegre, irmãos. E naquele momento o rei ficou sabido de que
Daniel verdadeiramente era um homem notável, um homem diferente dos outros. Daniel não murmurou, não senhor. Não foi lá questionar o rei. Meu rei, isso é mentira. Foi não. Ele ficou quietinho no seu canto. Ele sabia que era só calúnias. E ele não foi lá bater de frente com o rei. Não senhor. Aleluia. E ele foi livremente, sem aperreio. Tinha certeza de que Deus estava com ele. Mas escute, irmãos. Aleluia. Deus livrou Daniel daqueles leões famintos selvagens devorarem a sua vida. Mas os perseguidores, mas os caluniadores, mas os mentirosos, eles foram punidos pelo rei. Aleluia. E todo ele, sua esposa e seus filhos foram jogados. A Bíblia vai dizer que nem no chão eles tocaram. Os próprios leões devoraram no ar. Antes que chegasse no chão já estavam mortos. Escute. Aprenda com Daniel uma coisa. O segredo é a oração, irmão. O segredo é a presença de Deus na sua vida. O segredo é você não deixar ser dominado pela dificuldade. Você não deixar ser dominado pelas calúnias. Não deixe não. Quanto mais lhe persegue, você ora mais, busque mais. Sei que as dificuldades são grandes. Sei que a crise financeira chegou na tua vida. Mas não esqueça de uma coisa. O nosso Deus, o teu Deus, tem poder de te livrar. E de tirar dessa situação. Tirar desse estado. E te colocar em um lugar de honra. Mas não esqueça. Não murmure. Entregue a Deus a sua ansiedade. Entregue a Deus o seu problema. Quando você escutar, quando você ouvir uma má notícia, vá orar, vá buscar, que Deus entrará com providência sobre a tua vida. Se tu crê, fala conosco aqui no chat, diga amém. Aleluia. Eu quero saber se tem alguém que entendeu a mensagem, que não é crente ainda, que ainda não é evangélico, alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Escreva aqui: eu estou voltando para Jesus.